Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro. Nesta vez estamos conversando sobre a Conferência das Partes, a COP21. O que é esse evento que dominou o noticiário mundial? Como ele afeta as nossas vidas? Para conversar conosco, estamos aqui recebendo Lucas Carvalho Pereira. Ele é geógrafo e diretor da ONG Iniciativa Verde. Lucas, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fábio. O prazer é meu. Vamos conversar sobre a COP21. Perfeito. Lucas, o nosso programa ele está sendo gravado no sábado e sexta-feira aí teve um dia tumultuado de trabalho na COP. Nós ainda não temos, neste instante da nossa gravação, o resultado 100% final, que é a aprovação do texto. Mas nós vamos fazer primeiro um resgate histórico do que é a COP e como é que foi a atuação do Brasil, quais as consequências daquilo que a gente já sabe, que é certeza que vai constar desse documento oficial. Então, primeiramente, eu começo. O que vem a ser a COP? Como é que ela surgiu? A COP surgiu a partir da Rio 92, conhecida também como Eco 92, que foi uma reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, e foi uma das primeiras reuniões que trataram do tema mudança do clima, né? Já na época, com a criação do IPCC em 1990, era quase um consenso de que as ações humanas interferiam no clima global. Então, em 92 foi feita essa reunião aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Naquela época, o Brasil teve uma importância grande, porque tratou o tema com bastante seriedade e conseguiu fazer com que saísse uma carta da reunião de 92, que trouxe os resultados que foram depois tratados a partir de 1994 na primeira COP, né? Então, estamos hoje na 21ª COP e é uma reunião que no fundo é uma grande negociação, né? Então, é uma reunião onde reúnem-se ministros, embaixadores e negociadores de diversos países para tentar se chegar num acordo, num consenso para o trato das mudanças climáticas no futuro. Qual foi aí o que de principal resultou dessa COP21? O que a gente pode dizer já como consenso de decisão mundial? A COP21 tinha uma grande expectativa, talvez a de maior expectativa até hoje, né? Perto dela, acho que só a COP15, que foi em Copenhague em 2009. Então, o mundo inteiro estava olhando para Paris. Nesse sentido, o governo francês tinha como meta, uma meta muito clara, de tentar fazer dar certo. E para fazer dar certo, teria que acontecer uma grande negociação para que todos os interesses fossem absorvidos dentro de um texto final, o que é muito difícil. A gente sabe que os países eles têm interesses geopolíticos, econômicos muito distintos, né? Mas o resultado que a gente viu no texto que foi divulgado hoje foi um resultado positivo. Um acordo, eles estão tratando como Acordo de Paris, que trouxe várias novidades, temas importantes estão tratados dentro desse acordo. Claro que não é um ponto final nessa discussão, né? Ele é mais tratado como um ponto inicial para que daqui até 2100 a gente consiga reduzir as emissões num grau suficiente para que a gente não aumente as emissões globais em mais de 2 graus. E tecnicamente é uma meta, assim, dá trabalho. É uma meta muito difícil, porque de acordo com os cientistas que avaliaram as INDCs, que são as metas que os países autodeclararam, né? Então são as metas voluntárias de cada país, que não são obrigatórias, segundo o Acordo de Paris, a gente está caminhando para um aquecimento de 3 graus, algo em torno de 3 graus, se essas metas forem atingidas, né? Então, a gente pode vislumbrar que para atingir 1,5 graus, as metas teriam que ser muito mais ambiciosas do que são hoje. O que mais você destacaria de um ponto crucial desse acordo? Um ponto crucial é, primeiramente, essa meta de 2 graus vislumbrando 1,5 graus, acho que isso é muito importante. E a questão da revisão da meta a cada 5 anos. Isso é importante, porque permite que de 5 em 5 anos você reavalie se as metas ali colocadas são suficientes para atingir um aquecimento saudável até 2100. Então esse é um ponto muito importante também.
Um outro ponto muito importante é a questão do financiamento, né? Finalmente foi colocado num acordo um financiamento estimado em 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. E esse dinheiro será trazido principalmente pelos países desenvolvidos, que têm uma responsabilidade histórica superior aos países em desenvolvimento na questão das emissões de carbono. Só relembrando o telespectador, estamos falando sobre a COP21, a Conferência das Partes. Estamos gravando no sábado, dia 12 de dezembro. Nós ainda não temos a informação neste instante da votação do acordo sobre o clima. Agora, esse acordo precisa ser unânime, aceito por todos os países, mais de 190, ou não? Se esse acordo não for aceito por todos, ele perde, vamos dizer assim, a validade dele, né? Então, se, por exemplo, países como Estados Unidos, principalmente, China, países importantes, não assumirem essa responsabilidade, o acordo não vai ter validade, porque simplesmente ele não vai absorver todas as emissões globais. Então, é fundamental que haja um consenso para que todos saiam dali com metas estabelecidas. Avançando aqui no tema, como é que foi a atuação do Brasil na COP? O Brasil teve uma atuação importante, né? A ministra Isabela Teixeira e os outros negociadores brasileiros, eles são muito respeitados nesses encontros. Então o Brasil teve uma posição muito importante porque ele está mais ou menos ali no meio termo. Ele representa tanto os interesses dos países em desenvolvimento, como também dos países que têm uma grande responsabilidade nas emissões. E o Brasil, por ter um histórico de redução de emissões, principalmente em função da queda do desmatamento, ele é um país respeitado, é um país que tem histórico, experiências a mostrar, e ele também trouxe uma questão muito importante, porque ele participou de uma forma muito explícita na negociação da questão do financiamento, né, para trazer os países desenvolvidos a responsabilidade de financiar a adaptação à mudança climática no futuro. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo, mas no próximo bloco eu quero perguntar exatamente neste ponto como é que fica a questão interna, por exemplo, do Brasil, uma vez esta meta sendo de fato aceita por todos, então temos obrigação de segui-la, o que muda aqui internamente, como é que nós vamos trabalhar para atingi-la, tá bom? Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre a Conferência das Partes, a COP21, e que está traçando um novo acordo climático. E estamos entrevistando Lucas Carvalho Pereira. Ele é geógrafo e também diretor técnico da ONG Iniciativa Verde. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que essa instituição faz para o meio ambiente. Lucas, estão lá. A gente está gravando esse programa no sábado, dia 12. A COP ocorreu aí durante um período, intensos debates, então a gente já sabe qual que é as metas principais. Uma delas é a questão de a média de aumento do clima ter que ficar entre 2 graus Celsius por ano. O que acontece é o seguinte, uma vez estipulado-se isso, cada governante, diplomata, representante vai voltar para o seu país e vai anunciar: pessoal, temos que trabalhar para isso. Como é que isso funciona na prática? O que isso afeta a vida do empreendedor, do cidadão, daquele que produz, por exemplo, aqui no Brasil? Bom, Fábio, o Brasil criou a sua própria meta e apresentou-la na COP21, a chamada INDC brasileira. Na INDC, o Brasil se compromete a reduzir suas emissões em 37% em 2025, das suas emissões em relação a 2005. E em 43% em 2030. Ou seja, o Brasil estabeleceu a sua meta na COP21. A partir de agora, para o Brasil atingir essa meta, diversas coisas têm que ser feitas. O Brasil tem uma emissão baseada no desmatamento e na geração de energia.
basicamente as duas principais fontes de emissão do Brasil. Geração de energia, desmatamento e agropecuária. São as 3 principais fontes de emissão. Ou seja, o setor privado está totalmente inserido nisso. É o setor privado e as pessoas que consomem energia, que consomem os produtos da agropecuária e que indiretamente consomem também os produtos provindos do desmatamento na Amazônia. Então, a partir de agora, dentro do Brasil, deverão ser feitas regras, normas, mecanismos para que a gente consiga reduzir essas emissões levando em conta 2005, e reduzir essas emissões em 2025 em 37% e 2030 43%. É uma meta ousada, mas que o Brasil tem plenas condições de fazer, porque nós já reduzimos aqui boa parte das nossas emissões. Com a queda do desmatamento a partir de 2003, 2004, o Brasil teve uma queda muito grande nas emissões. Então, dentro do Brasil, podemos dizer que a nossa lição de casa já foi iniciada. Agora o que o Brasil tem que fazer é criar mecanismos para que haja um investimento maior em energias renováveis, para que a gente não tenha mais que desmatar Amazônia, Cerrado, para abrir novas frentes frentes agrícolas ou agropecuárias. Então, a partir de agora vai ser um trabalho mútuo entre governo e setor privado, principalmente. Um país chegar 2020, 2025 e dizer não cumprir as metas já é uma vergonha moral mundial, né? Mas existe algum tipo de sanção na diplomacia lá em relação à ONU? Olha, não vai poder participar disso, não vai poder fazer aquilo. Existe algum outro tipo de sanção ou não? Essa é uma das grandes polêmicas, né? Porque esse tipo de castigo, vamos dizer assim, não existe, né? Então, se o país não cumprir a sua meta, não acontece absolutamente nada, né? Então a ideia é que seja uma coisa obrigatória, reduzir as emissões, mas nesse acordo isso não saiu, né? Os países, eles criaram suas próprias metas, mas a meta em si não é legalmente vinculante, como se diz no linguajar da COP. Não é obrigatório que você cumpra as metas que você próprio estabeleceu. É obrigatório que você revise as metas, que você trabalhe para que aquilo seja atingido, mas que você reduza de fato não é obrigatório. E o que vai obrigar esses países a fazerem isso vão ser o quê? Legislações internas que o façam cumprir as metas que eles próprios estabeleceram. O fundo de 100 bilhões que a gente citou no outro bloco, ele seria um fundo usado para especificamente o quê? O fundo de 100 bilhões ele é um fundo que vai ser usado principalmente para os países que sofrerem mais com as mudanças climáticas. As consequências, aí vão curar as consequências. Exatamente, como por exemplo os países insulares, que são pequenas ilhas. Muitos países estão fadados ao desaparecimento, né? São os países que mais podem sofrer em relação ao aumento do nível do mar, que vai ser consequente no aumento da temperatura. Então esses países vão precisar de dinheiro, muitas vezes, para deslocar sua população, para poder fazer algum plano de adaptação a essa elevação do nível do mar. Então o dinheiro previsto é principalmente para esse tipo de caso, de adaptação. Bom, a responsabilidade com o clima é de todos nós, né? Então a sociedade inteira precisa se mobilizar para que a gente possa alcançar aí as metas viáveis, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais sustentável. E aí eu te pergunto, qual seria o papel da engenharia nesse processo? Olha, basicamente tudo que a gente conversou aqui, né, Fábio, envolve a engenharia e os engenheiros, né? Criar novas tecnologias é algo fundamental. Até porque o Acordo de Paris, tudo que foi negociado lá, envolve a noção de que a gente vai precisar de engenharia para estocar carbono. Além de reduzir as emissões de carbono, que também é um trabalho que envolve engenharia, né, a gente vai precisar estocar carbono. Ou seja, quais são as formas de estocar carbono? Existem algumas mais conhecidas, como por exemplo a restauração florestal, é o trabalho da Iniciativa Verde. Então você restaurando floresta, você está estocando o carbono da atmosfera e estocando em árvores, né, em hectares de floresta. Isso é uma maneira de você reduzir a concentração de carbono na atmosfera. Além disso, você tem outras iniciativas, outras tecnologias que, na verdade, ainda são pouco difundidas e pouco garantidas, né? Então, a partir de agora, deve haver um investimento muito grande no desenvolvimento dessas tecnologias, e aí o papel da engenharia vai ser crucial.
Perfeito. Então conta para nós mais o que é a Iniciativa Verde, o que ela faz e como ela atua também com a sua responsabilidade para cumprir essa meta. Ah, claro. Bom, a Iniciativa Verde tem 10 anos de idade e atua principalmente com o desenvolvimento de projetos de restauração ecológica, né? Restauração de paisagens, que envolve a restauração de matas ciliares, que são as matas na margem dos rios, né? Que além de absorver carbono, trazem benefícios para os corpos hídricos, para o solo, na criação de corredores para a biodiversidade. Então, a Iniciativa Verde tem um olhar aí holístico em relação à mudança do clima, né? Então, a gente desenvolve projetos que não só absorvem carbono, mas trazem uma série de outros benefícios para aquela localidade onde eles são implementados. Então, o papel principal da Iniciativa Verde é ajudar para que empresas consigam reduzir suas emissões de carbono, compensando essas emissões, com a restauração florestal de mata nativa, principalmente aqui no bioma Mata Atlântica. Perfeito. Lucas, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero deixar agora a câmera aberta para suas considerações finais, a fim de que você possa ressaltar alguma informação que seja importante, mas que as nossas perguntas não contemplaram. Então, fica à vontade. Bom, algo que eu queria falar é sobre uma outra meta que o Brasil se comprometeu, que é a restauração de 12 milhões de hectares de floresta até 2030. 12 milhões de hectares de floresta é uma meta ousada, difícil de ser atingida, né? Mas é muito importante, porque esses 12 milhões de hectares, além de absorver muito carbono, ou seja, a gente pode estocar muito carbono aqui no Brasil, ele vai trazer diversos outros benefícios, né? Principalmente para a questão da água, né? Hoje a gente tem passado por problemas de estiagem, claro. Houve uma falta de chuvas no último verão, mas um dos grandes problemas que contribuiu para isso foi a falta de florestas nas matas ciliares dos mananciais que abastecem, como, por exemplo, São Paulo, né? Então, a questão florestal está sendo cada vez mais discutida e vai ser muito importante para o futuro. Então, eu queria dar atenção para essa meta que o Brasil se autoestabeleceu, que eu acho que é difícil de ser cumprida, é muito ousada, mas que vai motivar aí muitos trabalhos em volta da restauração florestal e vai ser muito importante para o futuro do Brasil. Tá bom. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fábio. Nesta edição, o Jornal do Engenheiro na TV falou sobre a Conferência das Partes, na sua 21ª edição, a COP21. Até o final desta edição, você vai saber mais a respeito da votação deste acordo, que aí promete mudar a nossa relação produtiva, a nossa relação com o meio ambiente. Ficamos aqui sabendo dos compromissos que o mundo aí estão decidindo por tomar e também os compromissos que o Brasil assumiu aí internamente perante também o mundo. E essa cobertura também continua em todos os veículos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Você pode acessar o nosso site, você pode acessar o nosso jornal impresso e você também pode acessar o Jornal Engenheiro, que é a publicação jornalística da Federação Nacional dos Engenheiros. Estamos de olho também nas mudanças climáticas por meio da nossa equipe de jornalismo. A gente, nesta edição, continua e você vai ter também mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Forte abraço e até breve! A Conferência das Partes, reunião anual das Nações Unidas para debater o clima, chegou a um consenso após 13 dias de debates. Foi aprovado o chamado Acordo de Paris, que tem como meta principal limitar o aumento médio da temperatura no planeta a 2 graus Celsius até 2100. O presidente da conferência, Laurent Fabius, antes da votação, afirmou que o evento conseguiu chegar à redação de um acordo sobre o clima considerado por ele ambicioso e equilibrado.